Chegou o dia de conhecermos a história completa de Darth Vader e Anakin Skywalker, as duas facetas do personagem mais icônico e amado da cultura pop. Então vem comigo para conhecer todas as suas angústias e conflitos internos, assim como seus momentos mais marcantes que não conhecemos nos filmes de Star Wars. Hello there, Mandalorianos e Mandalorianas! Eu sou o Mando, aqui eu te conto as melhores curiosidades de Star Wars e tento tirar todas as suas dúvidas sobre essa galáxia muito distante. Se curtiu a ideia e quer conhecer a história completa de todos os personagens da franquia, se inscreve no canal para não perder mais vídeos como esse. Anakin Skywalker foi um lendário cavaleiro Jedi com imensurável poder e conexão à força. Era acreditado que ele seria o escolhido, uma antiga profecia Jedi. Sua história é repleta de momentos heróicos, mas com um destino fadado à tragédia. Anakin era um humano sensitivo à força que nasceu em 41 ABY. Seu próprio nascimento já foi um evento cercado de mistério. Segundo sua mãe, Shmi Skywalker, Anakin não teve um pai. Acredita-se que ele tenha sido concebido pela força através dos midichlorians, formas de vida microscópicas e inteligentes que vivem dentro das células de seres vivos. Os midichlorians funcionam como um conduíte para a força, a canalizando. Anakin possuía a maior contagem de midichlorians conhecida na história da galáxia, mais de 20.000 unidades. Para você ter ideia, era sabido que Mestre Yoda tinha cerca de 8.000. Algumas fontes afirmam que ambos se mudaram para Tatooine quando Anakin ainda era um bebê. Independentemente disso, Tatooine era considerado o seu planeta natal. Skywalker e sua mãe eram escravos, algo que infelizmente era comum em alguns planetas, principalmente da orla exterior, que tinham menos presença da República Galáctica. Originalmente, eles eram propriedade de Gardulla, a Hutt, pelo menos até que ela os perdesse para o Watto em uma aposta de corrida de pods, quando Anakin tinha cerca de 3 anos de idade. Carinhosamente apelidado de Annie, ele trabalhava na loja de seu mestre, localizada em Mos Espa. Lá, ele desenvolveu gosto pela mecânica e aprendia diariamente sobre peças e mecanismos. Mesmo em uma idade jovem, Skywalker exibiu habilidades de pilotagem excepcionais e construiu o droide de protocolo C-3PO para ajudar sua mãe. Seus melhores amigos eram o também escravo Kister Banai e o rodiano Wald. Em algum momento, Watto mandou Anakin jogar fora alguns pedaços de sucata. Ao revirar o lixo, Anakin encontrou uma célula de energia, exatamente o que ele precisava para completar seu primeiro pod. Isso poderia ser a grande oportunidade que Annie estava esperando por toda a sua vida, o sonho de se tornar um piloto e conseguir libertar a sua mãe. Porém, o destino não quis assim. Na mesma semana de sua descoberta, uma gangue de swoop atacaram as ruas da cidade e atiraram em um gerador de um centro médico. Anakin então correu para ajudar e, ao examinar o gerador, viu que a célula de energia havia queimado com o disparo. Sem pensar duas vezes, ele substituiu a célula danificada por uma nova, a mesma que ele havia encontrado. Isso o custou a vitória em sua próxima corrida de pods, já que sem a peça não foi capaz de vencer Sebulba. Mas para Annie, o mais importante era que o centro médico estivesse funcionando. Esse ato de altruísmo era uma característica rara na galáxia e muito ligada a um grupo específico de pessoas, os lendários Jedi. Até seus 9 anos de idade, Anakin só havia escutado histórias sobre esses nobres guardiões da paz, mas mal sabia ele que sua vida estaria prestes a mudar para sempre, depois de seu primeiro encontro com um deles. Um dia, Watto chamou Anakin durante um atendimento e lá ele conheceu Qui-Gon Jinn, Padme Amidala e Jar Jar Binks. O jovem ficou fascinado com a beleza de Padme, perguntando se ela era um anjo das luas de Iego. Durante o retorno até sua nave, eles são pegos por uma tempestade de areia e Anakin oferece sua casa como um abrigo aos visitantes. Lá, Anakin se oferece para correr e conseguir o dinheiro para as peças da nave da rainha. Esse momento é importante, pois é justamente onde Qui-Gon Jinn escuta sobre o nascimento do menino e pede uma contagem de midichlorians em seu sangue. A partir daí, Qui-Gon estaria convencido de que ele havia encontrado o escolhido, aquele que iria trazer o equilíbrio para a força. Anakin vence a sua primeira corrida de pods e consegue o prêmio. O que ele não sabia é que isso significava a sua própria liberdade, mas infelizmente o mesmo não valia para sua mãe. E assim, chegamos em um momento chave de sua vida, uma decisão que nenhuma criança deveria ser responsável por tomar. Seguir o seu sonho de se tornar um Jedi, um piloto, ser livre e desbravar a galáxia, mesmo que para isso deva deixar a sua mãe para trás. Apesar de tudo isso, Anakin fez uma promessa, que um dia ele retornaria e assim libertaria sua mãe. Em Coruscant, Anakin não passa no teste e o conselho proíbe seu treinamento. Mesmo assim, Qui-Gon os desafia e segue com suas convicções. Em sua batalha final contra Darth Maul, o mestre
Jedi sabia o que estava em jogo. O destino de Anakin dependia de sua vitória. Seu poder não poderia cair nas mãos erradas. Isso fez com que o duelo final em Ameaça Fantasma ganhasse ainda mais gravidade, com a morte de Qui-Gon Jinn, mas o sucesso de Obi-Wan, uma promessa é feita, e o treinamento de Anakin é garantido. Começando uma relação de amizade entre Kenobi e Skywalker. Anakin sempre o teve como um irmão mais velho, apesar das constantes brincadeiras e eventuais desentendimentos, eles construíram uma bela amizade ao passar dos anos. Tendo Anakin agora como seu padawan, à medida que ele crescia, suas habilidades excepcionais o tornavam um pouco arrogante. Durante uma de suas muitas aventuras, ele até resgatou Kenobi depois de cair em um ninho de Gandarks. Durante seu tempo como aprendiz, Skywalker não confiava em professores que o corrigiam, se perguntando se eles estavam tentando ajudá-lo ou simplesmente colocá-lo em seu lugar, sabendo que muitos não concordavam com seu treinamento. Ele achou difícil de fazer amigos, pois seus colegas padawans estavam todos cientes dos rumores de que ele era o escolhido. Muitas vezes solitário, ele geralmente passava seu tempo livre em seus aposentos, mexendo em máquinas que encontrava em viagens fora do Templo Jedi. Ele também nutria um ressentimento persistente em relação ao destino de sua mãe. Quando ele tinha 12 anos, ele construiu seu primeiro sabre de luz. 3 anos após a Batalha de Naboo, Skywalker queria impressionar seus colegas no Templo Jedi. Durante uma sessão, ele derrotou um droide de treinamento que ele havia programado para imitar a aparência de Darth Maul, assistido o tempo todo por Mace Windu, Obi-Wan e o Chanceler Palpatine, que ficou impressionado com o que viu. Algum tempo depois, Kenobi disse a ele que o Chanceler queria vê-lo. Os dois chegariam a seu escritório, onde Palpatine solicitou que Skywalker o acompanhasse em uma missão, recusando a companhia de Kenobi. Uma vez sozinhos, sutilmente e sem o conhecimento de Skywalker, isso marcou o início de sua influência sobre ele. No final da missão, Palpatine perguntou se Skywalker estava feliz com a sua situação, embora Skywalker tenha respondido que sim, e que treinar para ser um Jedi era tudo que ele sempre quis. Isso plantou uma semente de dúvida em sua mente. Mais tarde, no Templo Jedi, Skywalker confidenciou a Kenobi que desejava deixar a Ordem, sentindo-se desconfortável com a perspectiva de toda sua vida ter sido decidida quando ele tinha apenas 9 anos de idade, e entregou seu sabre de luz a seu mestre. Embora Kenobi tenha pego a arma, ele implorou para que Anakin reconsiderasse. Após 10 anos da Batalha de Naboo, Anakin e Obi-Wan foram convocados para proteger a agora senadora Padme Amidala de um atentado. Quando Obi-Wan foi designado para encontrar o responsável, Anakin teve como missão escoltar Padme de volta para Naboo. Lá, eles começaram a nutrir seus sentimentos um pelo outro, um amor proibido e secreto. Durante esse período, Anakin teve um sonho com sua mãe. Ele sentia que ela estava em perigo, o que o leva diretamente a Tatooine, desobedecendo ordens, e em segredo ele retorna ao seu planeta natal, onde descobre que sua mãe havia se casado com o fazendeiro Lars e teve outro filho, Owen. Porém, ela estava desaparecida há dias. Anakin vai atrás de sua mãe, chegando até uma aldeia de Tusken Raiders, onde ele finalmente a encontra. Após todos esses anos, Annie tem sua mãe em seus braços, porém não do jeito que ele imaginava. Ele conseguiu cumprir sua promessa e libertou sua mãe. Ela dá seus últimos suspiros nos braços de seu amado filho e morre. O sentimento de perda é rapidamente afogado pelo imensurável ódio que o toma. Em um ato de vingança, Anakin destrói a aldeia e todos que ali estavam, incluindo mulheres e crianças. Ainda em luto, Anakin recebe uma mensagem de Kenobi em Geonosis e parte para o resgate de seu mestre. Anakin e Padme são capturados e forçados a lutar até a morte no Coliseu de Geonosis. Lá, eles finalmente declaram seu amor um pelo outro e tem início a Batalha de Geonosis. Após serem salvos pelo exército clone trazido por Yoda, Anakin e Obi-Wan vão atrás de Dukan, onde travam um grande duelo, mas que acabaria com Anakin perdendo seu braço. Um pequeno lembrete do que estaria por vir para o jovem Skywalker. Seu braço é substituído por uma prótese mecânica, sempre o lembrando de sua derrota e nutrindo o sentimento de vingança em relação a Dukan. Apesar disso, Anakin e Padme se casam escondido, algo que era estritamente proibido pela Ordem Jedi. Com o início das Guerras Clônicas, Anakin é promovido a general da Legião 501, tendo o Capitão Rex como seu braço direito, e começa a treinar a sua própria padawan, Ahsoka Tano, com quem também teria uma bela amizade mostrada durante os eventos de Clone Wars. No entanto, após muita desconfiança por parte da Ordem Jedi, Ahsoka decide deixá-la. Isso causou muita tristeza e um sentimento de falha em Anakin. Seu último encontro com sua ex-aprendiz foi durante o cerco de Mandalore, onde ela pede ajuda a Anakin e Obi-Wan para capturar Maul. Ahsoka vai sozinha, liderando metade do 501, enquanto Anakin e Obi-Wan vão atender o chamado urgente para resgatar o Chanceler
Palpatine, que foi capturado. Após o resgate bem sucedido, Anakin descobre que Padme está grávida. Muito feliz com a notícia, ele é atormentado por visões de Padmé morrendo durante o parto. Anakin nunca superou ao certo a perda de sua mãe, sempre sentindo que não conseguiu salvá-la a tempo e não poderia passar por isso novamente. Esse medo, aliado ao sentimento de posse, são justamente características que levam ao lado sombrio da força, pois eles despertam sede por mais poder, o egoísmo e o medo de perder suas posses. Por mais que Anakin tivesse boas intenções, ele estava disposto a fazer qualquer coisa para não perder o que possuía. Em cima de tudo isso, Anakin finalmente descobre a verdadeira identidade de Palpatine. Afinal, ele era o Lord Sith misterioso que o Conselho estava buscando por todos esses anos. Apesar disso, ele também representava uma figura paterna para Anakin, fonte de incontáveis conselhos ao longo dos anos. Anakin estava completamente dividido: entregar Palpatine ao Conselho ou tornar-se seu aprendiz e impedir com que ele perdesse sua amada. Vimos uma decisão parecida em Star Wars Rebels, onde Ezra Bridger teve que optar entre ter seus pais de volta, seu maior desejo, ou destruir o portal para o mundo entre mundos. Lá, Ezra tomou a decisão mais difícil. Ele fez o que precisava ser feito, mesmo que isso significasse nunca mais ver seus pais. Um ato de altruísmo digno de um verdadeiro Jedi. Infelizmente, esse não foi o caso de Anakin, que acabou cedendo aos seus medos, ajudando Palpatine a derrotar Mace Windu. A partir desse momento, a divisão de seu espírito já estava completa, mas ainda havia um capítulo para concretizar sua transformação. Enquanto a Ordem 66 dizimava os Jedi e os clones assassinavam seus companheiros de batalha, Anakin se dirigia ao Templo de Coruscant, onde ele fez talvez um de seus atos mais cruéis, exterminando a todos, inclusive os Younglings. Em um dos momentos mais obscuros da história do universo Star Wars, tivemos o duelo mais importante da saga, envolvendo Anakin e Obi-Wan, dois amigos, dois irmãos, mas que agora deveriam se enfrentar pelo destino da galáxia. Essa cena do duelo é épica e visualmente impressionante, porém, o que eleva a outro nível é todo o peso emocional entre os personagens. Uma boa luta não é apenas sobre golpes ou a coreografia, mas sim sobre o que está em jogo, sobre o motivo pelo qual eles estão lutando e pelo que cada um acredita. É de cortar o coração ver o desfecho triste da amizade entre Anakin e Obi-Wan Kenobi. E é irônico que a luta acabe justamente porque Anakin estava emocionalmente cego de tanta raiva e não conseguiu pensar claramente. Em um golpe antológico, Obi-Wan acaba com tudo. Anakin perde suas pernas e seu braço e é deixado para morrer, com seu corpo coberto por queimaduras. A única coisa que o mantém vivo é o seu mais puro ódio. Ele então é salvo pelo Imperador, que o leva para a última etapa de sua transformação, uma armadura que o manterá vivo, porém em constante agonia e dor, uma prisão da qual ele nunca será livre. Anakin está morto. Agora começaria o reinado do maior vilão da história do cinema, Darth Vader. A história de Anakin nos lembra muito dos antigos mitos gregos, de heróis poderosos, porém com fins trágicos. Apesar disso, o fim de sua história ainda está longe de acontecer. Após sua derrota no duelo de Mustafar, Vader ficou gravemente ferido e precisou ser conectado a um traje para que continuasse vivo. Com dor, com medo e rodeado por máquinas e agulhas, Vader passou pela última etapa de sua transformação. Após 2 dias de trabalho ininterrupto, ele finalmente foi selado em sua nova armadura. Seus olhos mostraram um breve lampejo de medo antes de sua máscara e capacete se encaixarem e ele respirar pela primeira vez. Enfim, não havia mais resquícios de Anakin Skywalker, a não ser por sua primeira fala, onde ele perguntou por Padmé onde ela estava e se ela estava bem. Seu novo mestre o disse que durante seu momento de raiva, ele mesmo a havia matada. Sem o conhecimento de nenhum dos dois Sith, Amidala deu à luz aos gêmeos Luke e Leia antes de sua morte. O desespero de Vader então se transformou em raiva e ele telecineticamente jogou o Imperador contra a parede na baía de cirurgia, falando que seu mestre havia prometido salvar Amidala. Palpatine responde dizendo que a morte de Padmé era um presente a ele, a dor que ele precisaria para alimentar o lado sombrio e se tornar ainda mais poderoso. No entanto, Vader não possuía mais uma arma, já que Obi-Wan havia levado com ele o sabre de Anakin. Vader deveria construir um novo sabre de luz, porém o processo seria diferente do que ele já havia feito antes. Palpatine o ensina que para conseguir a lâmina vermelha é necessário corromper o cristal Kyber. Esse processo é conhecido como sangramento do cristal e é uma prática comum dos usuários do lado sombrio. Sendo assim, após sua cirurgia, Vader partiu para buscar um novo cristal Kyber em um planeta desértico, e lá é informado que o mestre Jedi Kira Kinfila foi encontrado. Eles têm um duelo e Vader o derrota, pegando para si seu cristal Kyber e posteriormente finalizando o processo de sangramento. E falando em sabre de luz, eu vou deixar aqui
a minha indicação para você que sonha em ter o seu próprio sabre de luz. Vocês sempre me perguntam qual o melhor lugar para comprar um sabre de luz e eu altamente recomendo a Hicks Forge. Eles atuam no mercado há mais de 7 anos e já têm milhares de clientes espalhados por todo o país, trazendo os modelos de sabres mais irados e icônicos da franquia, além de oferecer garantia de 1 ano e parcelamento em 8 vezes sem juros. Corre agora para o site da Hicks Forge e economize 3% com o nosso cupom que é MANDO. Tô deixando o link para o site deles aqui na descrição do vídeo. Pouco depois de retornar ao seu mestre, Vader se retirou para uma câmara médica onde consertaria seus componentes cibernéticos danificados, enquanto o Imperador o parabenizava por dar seu primeiro passo em direção ao domínio do lado sombrio. O Imperador dá a Vader uma nova missão. Nessa tarefa, ele conhece o Grande Inquisidor, que fazia parte do Inquisitório, onde ex-Jedi se juntaram ao lado sombrio da Força para caçar aqueles que um dia foram seus companheiros. Vader então começa a treinar pessoalmente o Inquisitório. Durante esse período, Jocasta Nu, uma das sobreviventes da Ordem 66, retorna ao Templo Jedi para recuperar uma lista de crianças sensitivas à Força. Vader a intercepta, mas não contava que ela conhecia sua verdadeira identidade, que ele era de fato Anakin Skywalker. Apesar disso, Jocasta não sai viva desse duelo e a lista de crianças sensitivas é destruída. Por acreditar que havia perdido tudo e todos o que importavam, Vader abraçou seu papel como principal executor do Império. Poucos sabiam quem ele era, e menos ainda suspeitavam que ele havia sido Anakin Skywalker. Sua aparição na corte imperial e os favores que recebia do Imperador o renderam a desconfiança dos oficiais imperiais. Eles não conseguiam entender por que essa figura misteriosa aparecia do nada e ainda assim tinha autoridade sobre eles. Muitos achavam que era simplesmente por sua relação mais próxima com o Imperador. Isso fez com que Palpatine reunisse todos os oficiais de elite do Império para esclarecer a nova hierarquia. Ele formalmente apresenta Vader como seu emissário, que falava com sua voz e cujos comandos deveriam ser obedecidos como se tivessem vindo direto do Imperador. Palpatine então se moveu para o lado e permitiu que Vader falasse. O Lord Sith começou dizendo os nomes dos 5 oficiais que estavam ao seu lado, e em seguida disse que os 2 atentados contra sua vida haviam sido feitos dentro do corpo de oficiais e que ele tinha suas suspeitas sobre os responsáveis. De agora em diante, começaria uma nova regra. Para cada tentativa de assassinato, 5 oficiais escolhidos ao acaso seriam executados. E assim, na frente de todos, por meio do estrangulamento da Força, Vader executou os 5 oficiais que havia nomeado, fazendo com que todos os oficiais ficassem extremamente assustados e desse ponto em diante, qualquer erro sobre o comando de Vader poderia ser seu último. Nos meses seguintes, Vader começa a construção de seu castelo em Mustafar, uma fortaleza obscura e macabra que seria um dos poucos lugares onde Vader encontraria a paz. Lá, ele conseguia se ver livre de sua armadura e meditar, mesmo que por algumas horas, com a ajuda de tanques de Bacta e uma equipe médica capacitada. Como um presente, o Imperador dá uma máscara que havia pertencido a Lord Momin. Esse Sith antigo poderia tomar o corpo da pessoa caso ela colocasse a máscara. Um presentinho super meigo, né? Durante as próximas 2 décadas do reinado do Império, Vader permaneceria um dos poucos que tinha acesso direto a Palpatine e seu enviado preferido para todos os assuntos em que o Imperador tivesse interesse direto. Tais assuntos incluíam a eliminação de ataques rebeldes e a continuação da construção da Estrela da Morte. Uma das primeiras missões de Vader em nome do Imperador foi efetuar uma execução em Murkana. Ele também ficou sabendo da construção secreta da Estrela da Morte a ser supervisionada por Wiluf Tarkin. Os oficiais imperiais se mantinham desconfiados de Vader e de seu poder, bem como sua devoção contínua aos antigos métodos da Força, mas nenhum se levantou para desafiá-lo sem sentir as consequências. Apesar da desconfiança e até mesmo do ódio que gerou entre os oficiais, Vader era tido em alta estima pelo corpo de Stormtroopers, já que muitas vezes ele lutava ao lado deles na linha de frente ao invés de permanecer no centro de comando como outros oficiais. Como executor do Império, Vader manteve o comando da unidade que comandou durante as Guerras Clônicas, como Anakin Skywalker, a icônica Legião 501. Quando o Imperador aposentou os Clone Troopers, a base do 501 era composta por recrutas de tropas de choque, algumas das quais receberam treinamento do próprio Lorde das Trevas, como por exemplo o Sargento Creel, um agente secreto que Vader treinou em combate com sabre de luz. Através de suas missões em nome de Vader, o 501 veio a ser conhecido como o Punho de Vader, e ele também tinha forte apoio dos pilotos
pilotos da nova Marinha Imperial. No período do cerco de Lothal, Vader conhece Kanan Jarrus e seu aprendiz Ezra Bridger, enfrentando ambos em um breve duelo que acabam fugindo. Ao persegui-los, Vader identifica uma presença que não sentia há muitos anos, descobrindo que sua ex-aprendiz Ahsoka Tano está viva. Porém, seu reencontro só aconteceria tempos depois, mais precisamente em Malachor. Durante um duelo eletrizante, Ahsoka descobre que Vader, na verdade, é seu antigo mestre, Anakin Skywalker, algo que ela levará dentro de si até muitos anos após a morte de Vader, como vimos em The Mandalorian. Falando em reencontros, pouco tempo depois foi a vez de Vader rever Obi-Wan Kenobi, que ele considerava o principal responsável por ele estar nesse estado e ter perdido tudo. Mas calma que eu preciso falar de uma cena antes. E não é qualquer cena. Durante os eventos de Rogue One, Vader é incumbido de recuperar os planos da Estrela da Morte, que haviam sido roubados pelos rebeldes. Sendo assim, Vader e suas tropas interceptam a Tantive 4. E meus amigos, temos simplesmente Darth Vader em toda a sua glória, mostrando todo o seu poder e por que ele é tão popular e amado por todos. Simplesmente uma obra de arte. Depois disso, a princesa Leia é capturada e levada para a Estrela da Morte, dando origem ao plano de resgate orquestrado por Luke, Han Solo e Obi-Wan. Agora sim, voltamos ao duelo entre Vader e seu antigo mestre. Nesse duelo, temos Obi-Wan de um lado, preocupado principalmente em ganhar tempo para que Luke escape, e do outro lado, temos Vader, querendo uma revanche, buscando validação e mostrar que agora sim ele é mais poderoso. Um paralelo interessante que podemos fazer com o duelo entre Kylo Ren e Luke Skywalker em Os Últimos Jedi. Tanto Kylo quanto Vader, aliás, neto e avô respectivamente, estão cegos de ódio e querendo se provar para seus antigos mestres e a si mesmos, que acabam sendo enganados por Luke e Obi-Wan, que por sua vez estão preocupados não com si próprios, mas sim com o futuro, no jovem Skywalker ou na fagulha que irá acender a chama da resistência. E eu acho isso genial e vai diretamente de encontro com a filosofia da força, onde o lado sombrio é egoísta e busca apenas o prazer efêmero e o poder, enquanto o lado da luz é altruísta, pensa nos outros e busca a felicidade mais duradoura. Tem um vídeo entrando em mais detalhes sobre isso e eu tô deixando aqui em cima para você assistir. Durante a batalha de Yavin, Vader utilizou sua nave pessoal para destruir X-Wings da rebelião, uma a uma, e quando estava prestes a atirar em Luke, não contava com a ajuda de Han Solo, que o tira da jogada e acaba rodopiando seu TIE Fighter para fora da Estrela da Morte, onde ele assiste de longe a destruição da mesma pelas mãos de Luke Skywalker. Essa derrota fez com que Vader focasse suas energias na caça aos rebeldes para tentar reencontrar Luke. Após a batalha de Hoth, Vader consegue capturar Han Solo e Leia, os usando como isca para atrair o jovem Skywalker. Como era de se esperar, o chamado de ajuda é correspondido por Luke, que chega a Bespin para confrontar Vader, dando início a um dos melhores duelos da saga, carregado de tensão e a sensação de que tudo pode acabar a qualquer segundo. Vader vence o duelo cortando a mão de Luke, mas estendendo a sua própria para ele, o convidando para se juntar ao lado sombrio e revelando a ele a dura verdade, que Vader era seu pai. Apesar de tudo isso, Luke o recusa e consegue escapar. Mal sabia Vader que naquele dia havia sido plantada uma semente que só daria frutos anos depois. Sendo assim, Darth Vader parte em uma missão pessoal para descobrir os motivos que esconderam seu filho de si, chegando até visitar a tumba de Padme Amidala em Naboo, onde ele reencontrou o amuleto que havia apresenteado quando era criança. Uma amostra de que Padme Amidala acreditava que o Anakin de Mustafar não era o mesmo que ela havia conhecido e se apaixonado, era uma outra pessoa, um estranho. Além disso, Vader também visitou a fazenda dos Lars e vários outros locais por onde Luke passou, a fim de tentar descobrir mais sobre seu passado. Isso enfurece o Imperador, que o castiga destruindo partes de sua armadura e o jogando em Mustafar, com o Imperador o obrigando a sair de lá vivo, sem poder utilizar a força e com Oshi de Bestoon o caçando. Durante os eventos de O Retorno de Jedi, Vader estava supervisionando a construção da segunda Estrela da Morte. Contudo, desde a descoberta de sua paternidade, Vader tornou-se emocionalmente conflituoso. Os pensamentos de Vader sobre seu filho o levaram a lembranças sobre sua falecida esposa, a mulher que ele amava e destruiu, pensamentos que ele não poderia permitir. As memórias voltavam sempre que ele sentia Luke perto dele, e por isso acreditava em apagar essa parte de seu passado. Ele ficou com medo de seu filho compassivo, não por causa de seu domínio da força ou habilidade com sabre de luz, mas porque Luke poderia fazê-lo questionar as verdades sombrias que há muito tempo o governavam. Na véspera da batalha de Endor, Vader afirmou que era tarde demais para ele, mesmo quando seu filho insistiu que ainda havia algo bom dentro dele. Vader encerraria as questões com o lado sombrio, mostrando preocupação com seu filho no final. No
No final das contas, foi o grito de Luke por ajuda enquanto era torturado por Palpatine que fez Anakin despertar e se redimir, mostrando que apesar de todos os atos malignos que cometeu, ainda havia algo bom dentro de si. Daquele momento em diante, a persona de Darth Vader não existia mais, e Anakin Skywalker, o Cavaleiro Jedi, renasceu, matando Darth Sidious e terminando o reinado Sith. O Jedi trouxe equilíbrio à força e assim cumpriu seu destino como um escolhido. Pouco antes de Wedge Antilles e Lando Calrissian destruírem o reator principal da Estrela da Morte, Skywalker foi carregado por seu filho até sua nave, onde pediu a Luke para que removesse sua máscara. Por um momento, Anakin viu o rosto de seu filho com seus próprios olhos, pela primeira e única vez. Ele finalmente o viu, não como um Jedi ou como uma ameaça ou um erro, mas sim como seu filho com Padme, e deu a Luke um sorriso verdadeiro, o sorriso que apenas sua esposa havia visto. Seu filho insistiu que ele tinha que salvá-lo, mas Skywalker disse que ele já o tinha feito e o pediu para dizer à sua irmã que ela estava certa sobre ele. Luke levou o corpo de seu pai a bordo da nave e escapou pouco antes da destruição da Estrela da Morte. De volta a Endor, Skywalker construiu uma pira funerária para seu pai e o cremou na forma de um funeral Jedi em solidão, pois a visão do capacete de Vader consumido pelo fogo seria motivo de alegria para todos, exceto para Luke. Seu sacrifício altruísta permitiu que seu espírito fosse preservado na força por seus ex-mentores, Obi-Wan Kenobi e Yoda, retornando à sua forma quando ainda era um Jedi. Todos os três em paz, já que o equilíbrio havia retornado à força. Eles sorriram para Luke, satisfeitos em saber que apesar dos melhores esforços do Imperador, os Jedi haviam retornado, e a paz reinava sobre a galáxia novamente. Depois disso, Anakin e os Mestres Jedi, como fantasmas da força, continuaram a guiar Luke em sua jornada de conhecimento e reerguer a Ordem Jedi, enquanto ele visitava antigos templos Jedi para encontrar e recuperar artefatos da força, como por exemplo na caverna escondida da antiga mestre Jocasta Nu, onde havia centenas de holocrons com conhecimentos perdidos e gravados neles. Cerca de 5 anos após o Imperador ter morrido e o Império ter ruído na Batalha de Jakku, o fantasma de Anakin reapareceu para sua antiga aprendiz, Ahsoka Tano, agora no Mundo Entre Mundos, com a intenção de completar o seu treinamento, já que ela havia saído da Ordem Jedi antes de poder se tornar uma cavaleira formalmente. Lá, ele a ensinou algumas lições através de eventos do passado deles, como o Cerco de Mandalore e a Batalha de Ryloth durante as Guerras Clônicas. Sendo assim, Anakin conseguiu completar o treinamento da Togruta e tirar a culpa e a dor de dentro dela, vendo que ainda havia esperança para que ela evoluísse dentro da força, tornando-se assim Ahsoka a Branca. Logo depois, quando o Grão-Almirante Thrawn e suas forças, junto de Ezra Bridger, conseguiram escapar da galáxia de Perídia e regressar à galáxia de Star Wars, Ahsoka e Sabine ficaram para trás em Perídia, junto a Shin-Hati e Baylan Skoll. Enquanto olhava para o horizonte junto de Sabine, Ahsoka pôde sentir o fantasma da força de seu mestre, feliz por saber que ele estava por ali para cuidar dela. Não sabemos ainda se ela o viu de fato ou simplesmente o sentiu, mas deu para perceber que ela sabia que elas estavam onde precisavam estar naquele momento. Mais de 10 anos para frente, em 21 DBY, Luke sentiu que uma ameaça se aproximava para tomar conta da galáxia, e ele começou a buscar vestígios do Sith, e acabou descobrindo Osh Debestun, que era um assassino pessoal de Palpatine. Sendo assim, ele e Lando Calrissian partiram para procurar o que restou do Sith, e durante essa missão, eles acabaram descobrindo sobre Exegol, o mundo sombrio de Palpatine, e através da Pedra da Visão de Tython, Luke conseguiu se desprender de seu corpo e acabou enfrentando os espíritos paranormais dos 9 Sith em Exegol, com a Pedra da Visão enviando uma parte dele para lá. Quando ele achou que iria perder a batalha espiritual, seu pai, Anakin Skywalker, apareceu e o salvou, derrotando os fantasmas Sith e explicando para Luke sobre Exegol, dizendo que por mais que a noite parecesse escura, ele nunca estaria verdadeiramente sozinho. Anos após ter salvado seu filho dos espíritos Sith de Exegol, Anakin perdeu o contato com Luke, já que ele havia se fechado para a força por conta da sua autoculpa e do fracasso que ele sentia em relação a Ben Solo, seu sobrinho, que por sua vez havia caído para o lado sombrio e tornado-se Kylo Ren, o aprendiz do supremo líder Snoke. Anakin nunca conseguiu entrar em contato com Luke durante sua estadia em Ahch-To, porém, um ano mais tarde, em 35 DBY, enquanto Leia Organa usava suas últimas forças para alcançar seu filho, Ben Solo, através da força, ela foi cercada por vozes e rostos de sua família. Uma delas era a de Anakin Skywalker, pedindo desculpas a Leia, e ela finalmente aceitou as desculpas de seu pai, retribuindo o amor dele por ela como ela nunca havia feito antes. Após ela se unir
unir a força, logo em seguida Kylo Ren se redimiu e juntos ele e Rey, a neta de Palpatine e a aprendiz de Luke, conseguiram derrotar Palpatine de uma vez por todas. Na batalha final, Anakin e Leia conversaram com Rey, junto de Luke e muitos outros Jedi, dando forças a ela para derrotar o Lorde Sombrio do Sith em definitivo. Ben Solo se sacrificou para salvar a Rey e Anakin finalmente pôde se reunir com toda a sua família na vida após a morte no mundo da Força. E já que o assunto é esse, que tal desbravar a nossa playlist sobre as histórias completas dos personagens? Ou então descobrir quem foi mais poderoso, Anakin Skywalker ou Darth Vader? Tenho certeza que você vai curtir. Por hoje é isso, te vejo no próximo vídeo e this is the way.